Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. A experiência nefasta. Era uma vez um manicômio abandonado no meio de uma floresta escura e isolada. O governo decidiu que era hora de reviver o lugar, transformando-o em um centro de pesquisa de última geração para o estudo da mente humana. Um grupo de cientistas e demais funcionários foram contratados para liderar a empreitada, mas a verdadeira natureza de seus experimentos permaneceu em segredo. Os pacientes que foram trazidos para o manicômio eram pessoas que haviam sido esquecidas pela sociedade. Eles eram submetidos a procedimentos cada vez mais estranhos e dolorosos, sem nunca saberem qual seria o próximo passo daqueles que se identificavam como cientistas. Os pacientes eram mantidos em celas úmidas e escuras, alimentados com uma dieta restrita e submetidos a tratamentos psiquiátricos violentos. As paredes daquele manicômio pareciam ouvir os gritos e lamentos dos pacientes à medida que os experimentos se intensificavam. As horas se arrastavam e os pacientes não tinham contato com o mundo exterior. Eles se tornaram cobaias de um projeto cruel e inescrupuloso, que não se preocupava com os limites éticos ou a integridade humana. Com o tempo, os pacientes começaram a ficar cada vez mais instáveis. Eles eram submetidos a doses cada vez mais altas de medicamentos e tratamentos experimentais, que levavam a resultados cada vez mais imprevisíveis. Os pacientes se tornaram agressivos e violentos, agitados pelas experiências pelas quais estavam sendo submetidos. Mas o verdadeiro horror veio à tona quando os cientistas começaram a fazer experimentos com suas mentes. Eles recebiam caixas metálicas blindadas e lacradas, somente sendo abertas com um sistema de código de segurança, onde em seu interior continham ampolas com substâncias desconhecidas e altamente secretas que aplicavam nos internos em períodos específicos, com o intuito de manipular os pensamentos e emoções das cobaias, as controlando como marionetes em uma corda. As cobaias se tornaram escravas dos cientistas, incapazes de pensar ou agir por conta própria. O governo havia criado um monstro em forma de manicômio, um lugar onde a ciência e a crueldade se misturavam em uma experiência sinistra. Os gritos daqueles pacientes continuaram a ecoar pelas paredes do manicômio, como um aviso sombrio de que a ciência sem ética pode ter consequências terríveis. As mortes no local eram frequentes, principalmente entre aqueles que eram submetidos às experiências mais extremas. O governo, ciente da quantidade de corpos que se acumulavam no local, instalou um crematório dentro do manicômio, para que os corpos daqueles que não resistiam aos experimentos fossem cremados sem deixar vestígios. O cheiro da queima era sentido por todos, causando arrepios nos pacientes que ainda estavam vivos. O crematório tornou-se um símbolo de terror lá dentro, um lembrete sombrio do destino que aguardava os pacientes que se tornavam vítimas das experiências malignas. Dentro daquele manicômio, as paredes de concreto caiadas de branco pareciam segurar os gritos de dor e agonia dos pacientes que eram submetidos às experiências mais extremas. As celas, escuras e úmidas, eram tão pequenas que mal cabiam uma cama de metal enferrujada e um balde para suas necessidades. Os pacientes, desprovidos de qualquer tipo de conforto, viviam em um estado de constante terror. Os experimentos eram realizados em uma ala específica, onde as portas de ferro se trancavam com um barulho ensurdecedor. Os gritos de dor e desespero que vinham de lá podiam ser ouvidos em toda a instalação. Era comum ver pacientes sendo arrastados pelos corredores, cobertos de feridas e marcas. Alguns deles nunca mais voltavam para as suas celas, sendo levados direto para o crematório. O manicômio estava localizado em uma região afastada, cercado por florestas densas e rios caudalosos. Naquela semana uma enchente havia atingido a região, deixando os cientistas daquele projeto nefasto isolados naquele local. Eles haviam planejado realizar mais um experimento assombroso, mas eventos sombrios começaram a acontecer. Numa noite escura e tempestuosa, os agentes responsáveis pela limpeza entraram no local, preparados para retirar as cinzas dos corpos que haviam sido cremados. Armados com máscaras de proteção, vassouras e pás, eles começaram a limpar a sala de incineração. Mas algo estranho começou a acontecer.
absolutamente todos os internos que estavam gritando e emitindo sons de dor e angústia. Repentinamente se acalmaram e ficaram em silêncio todos ao mesmo tempo. Os agentes ficaram perplexos, mas continuaram a trabalhar, pensando que talvez fosse apenas a medicação fortíssima que haviam aplicado naquela etapa do programa. Eles se entreolharam, assustados, sem saber o que fazer. O silêncio continuava e nenhum som era mais emitido a não ser dos próprios funcionários daquele projeto. Logo após isso, ocorreu algo ainda mais assustador. Os pacientes, agora totalmente lúcidos, começaram a conversar entre si e a se movimentar pelas instalações, desprezando a presença dos agentes. Começaram então a olhar para os agentes com um tom de cinismo e arrogância. Os agentes a esta altura estavam assustados e perplexos, quase entrando em pânico. Os pacientes agora estavam se reunindo em grupos, apontando para os funcionários e cientistas, com um sorriso sádico em seus rostos, como se estivessem se divertindo com aquilo. Os pacientes começaram então a se organizar formando grupos rapidamente. Os agentes agora desesperados avisaram os cientistas e correram pelos corredores, tentando encontrar um local seguro, mas os pacientes estavam sempre um passo à frente. Eles pareciam estar se comunicando por telepatia, se unindo, preparando-se para uma missão. Os agentes finalmente conseguiram chegar ao laboratório envidraçado onde eram realizadas as experiências nefastas. O laboratório era uma sala gigante envidraçada, com equipamentos avançados e muitas substâncias perigosas. Os agentes trancaram a porta do laboratório e ficaram calmos. Mas sua tranquilidade durou pouco, pois os pacientes não desistiram. Eles cercaram o laboratório todos dispostos em grupos de 5 pessoas, observando os agentes por trás daquele vidro com um sorriso maligno nos lábios. O laboratório, que antes era um refúgio seguro para os cientistas, agora se transformou em uma armadilha mortal. Uma verdadeira prisão para os agentes do governo. Naquele momento um dos funcionários que ali estava perceberam a presença de algumas câmeras instaladas na parte superior das saídas de ar. Os cientistas-chefes da pesquisa desconheciam aquelas câmeras escondidas. Tentaram diversas vezes contato com o comando da operação, mas foi em vão, eles estavam isolados e sem comunicação. Neste instante os agentes descobriram da pior maneira, que as verdadeiras cobaias daquele programa não eram os pacientes, mas os próprios funcionários e os cientistas responsáveis pelas experiências nefastas. Ao todo, 253 deles estavam presos naquele laboratório, cercados por mais de 600 internos que agora haviam se tornado altamente inteligentes e poderosos, graças às substâncias misteriosas que foram aplicadas neles. Neste momento uma agonia tomou conta de todos, sem ter para onde ir, presos naquele laboratório e sendo observados por câmeras, sabiam que algo terrível iria acontecer com eles. Seria o preço a pagar por terem aceitado fazer parte de algo tão desrespeitoso e nefasto com a vida humana. Olá pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Se vocês curtiram e querem ver mais vídeos como este, não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E se possível, compartilhem este vídeo, para que mais pessoas possam aproveitar o conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.